Bom, pronto, está iniciando aí, turma. Bom dia mais uma vez. Deus nos abençoe aí na nossa jornada, que estamos, caminhando aí, se Deus quiser, para o final, do nosso período letivo. Depois da jornada, que vocês enfrentaram aí já de avaliações, de simulados, todo mundo são e salvo, né, André? Depois desses simulados que são um pouco estressantes, esgotam um pouco, mas faz parte, né? Na verdade, vida de estudante é uma filha a si mesmo, né? Tem que matar um leão por dia aí, porque a corrida é grande, né? Aí eu quero sempre que vocês estejam do lado aí de vocês, galera, essa parte 1, viu, Tominho? Quem não estiver aí, pode pegar. Inclusive, a gente vai ter algumas atividades para esse fechamento, né, dessa quarta etapa, que a gente vai orientá-los, né, lá pela aba tarefa, a gente vai estar colocando, acho que a partir já da outra semana, já que esse mês de outubro é um mês um pouco mais light para vocês, né, André? Assim, mais, digamos, livres, né, de simulados, de provas. Na verdade, nós estamos sendo avaliados todos os dias, né, porque ao final de cada capítulo desse, a gente sempre tem as indicações aí que a gente passa para vocês dos exercícios, né? Já fizemos algum aqui em sala, para dar uma olhadazinha, né, e conferir o que é que realmente nós aprendemos em cada um desses capítulos. Eu falava para vocês que esses três últimos capítulos, o 8, que nós iniciamos semana passada, sobre conhecimento e verdade, o capítulo 9, que a gente inicia hoje também, sobre lógica, e o 10 sobre conhecimento, são os três capítulos que nós fechamos, geralmente, do nosso conteúdo da primeira série, dessa parte mais temática, mais geral, que marca o primeiro ano, né? A primeira série aqui no nosso colégio. Porque na segunda série, a gente retoma, claro, ainda tem uma parte temática, mas isso é mais em relação à ética. A gente tem um outro livro também que a gente adota aqui na segunda série como paradidático, para refletir sobre as questões éticas, que estão presentes ainda, né, nessa parte 1, e só que a parte histórica a gente retoma ali a partir do capítulo 17, que foi aquele capítulo que nós vimos aqui de forma breve por conta do nosso simulado, nós só antecipamos. Mas o nosso conteúdo da história mesmo e da filosofia, a gente volta ali a partir da Idade Média, né, com todo aquele período ali da patrística escolástica. Aí segue a Revolução Científica moderna e contemporânea. Essa é a nossa missão lá na segunda série do próximo ano, se Deus quiser, né, André? Todo mundo são, salvo e vacinado. Bom, mas hoje a gente deu início na aula passada os dois capítulos são pequenos, né? Só que o capítulo 9 tem algumas coisinhas aí que a gente vai trazer a mais. Aí vamos usar também aqui as nossas anotações. Mas o esqueleto, né? Na verdade, são dois tópicos fundamentais aí desse capítulo, que é resumido basicamente nas falácias, né? Nós já vamos ver algumas coisas hoje, e nas tabelas verdade, tabelas essas que vocês já viram, né, lá na matemática no início do ano, tá bom? Agora, claro, acrescentada essa questão das tabelas aí, a gente tem também o cálculo proposicional, né, que seria a tradução, né, da linguagem lógica para a nossa linguagem comum, ou da nossa linguagem para a linguagem lógica, e a classificação também das tabelas, coisas que a gente vai ver aí a partir da próxima aula, tá bom? Mas antes da gente colocar e até fazer algumas anotações aqui com vocês, nós vamos logo concluir esse capítulo 9 aqui, ou do 8º, tá bom? Vamos lá, turminha. Agora está gravando, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá. Então, na aula passada, tanto quem estava aqui no puramente remoto, também quem estava conosco aqui no presencial, veja que a temática dessa aula dessa semana, a gente colocou aí o capítulo 8, mais essa questão de conhecimento discursivo, já finalizando, né, esse capítulo 8º, retomando ali daquela parte de dogmatismo, de ceticismo, tá bom?
e as reflexões finais aqui desse capítulo, mas já introduzindo também aqui o capítulo 9, beleza? Então, nós vimos isso aqui, nós paramos, na verdade, por aqui também, né, em algumas aulas, algumas turmas aqui do presencial. Vimos esse quadro aí, né, o quadro chamado Triunfo, né, da Verdade, onde você teve pensadores gregos, renascentistas aqui pelo meio, e fechamos um pouco comentando sobre essa diferença, né, entre dogmatismo filosófico e ceticismo radical. E aí vocês têm essa diferença aqui explicitada no livro de vocês aí, apresenta essa questão, onde o dogmatismo, dentro da filosofia, ele é explicado, é entendido como a possibilidade de a gente ter acesso ao conhecimento, né? E aí, porque se você analisa ao longo da história, cada um desses pensadores fizeram a sua leitura, né? Se você pega ali de Sócrates para cá, na verdade, dos pré-socráticos para cá, cada um tem a sua forma, né, de interpretação, de fazer essa leitura do mundo que os rodeia. E aí cada um deles também apontam um caminho, uma possibilidade. Por isso que dentro da filosofia, quando nós falamos de dogmatismo, se refere a essa possibilidade que cada teórico, ao seu tempo, colocou, né? E aí, claro, que não é a última verdade, né? Nem poderia ser, porque se é uma construção do conhecimento humano, não pode ser assim fechado, né? Por outro lado, tem a questão do ceticismo, e aí a gente viu, galera, na aula passada, acho que eu comentei um pouco isso aqui também, a diferença entre o cético radical e o cético moderado. Se vocês olharem, na verdade, cada um de nós tem um pouquinho de ceticismo, só que é um ceticismo moderado, né? Que, de certa forma, a gente coloca alguns critérios para aceitá-lo algo como verdadeiro ou falso. Já o cético radical é aqueles que consideram, que admitem a impossibilidade de você conhecer, né? E aí você tem, ao longo da história da filosofia, desde os gregos, alguns indivíduos principais, né? Por exemplo, o Gorgias é um dos primeiros. Acho que você lembra aqui do Gorgias, quando a gente estudou a filosofia clássica e falamos dos sofistas, né? Acho que vocês lembram bem disso aqui. O Gorgias é um dos expoentes desse chamado pensamento sofista, que apresenta essa ideia cética. Não sei se vocês lembram, aquelas 3 teses, que inclusive tem no nosso livro, lá no capítulo 15. Né? No capítulo 15, tem essas 3 teses lá do Gorgias, quando ele dizia, olha, o ser não existe. Se existisse, eu não poderia conhecer. E se eu conhecesse, eu não poderia comunicá-lo. Essas teses que o Gorgias defende ali, vai muito nesse processo, galera, do acesso que a gente pode ter ou não acerca do conhecimento. Porque ao longo da história a gente vai ver pessoas que vão dizer, mas, cara, a verdade dentro da ciência, dentro do processo aí do conhecimento, ele não pode ser algo fechado, pronto e acabado. Mesmo porque nós estamos em um processo contínuo de evolução no que diz respeito ao acesso, à possibilidade de termos conhecimento ou de conhecermos este mundo, certo? E aí, depois do Gorgias, a gente tem o Pirro. O Pirro também nós já vimos aqui, turma, com vocês, ali na filosofia helenística, né, que na verdade funda uma escola chamada de cética, né, dentro ali do helenismo. Aí, na Idade Moderna, a gente tem o Montaigne, como queira aí a pronúncia. Este francês, ele apresenta uma espécie de ceticismo aqui na Idade Moderna, talvez não é tão conhecido assim de vocês. Mas o David Hume, que é um desses também aqui que completam esse período da Idade Moderna, talvez seja mais, né? Porque vocês estudam ali, quando vocês viram no fundamental, a questão dos processos, né, de conhecimento, do racionalismo e empirismo. E o David Hume é um dos filósofos que é empirista, mas é também um crítico dessa forma de como nós temos acesso ao conhecimento. A gente vai voltar a ver os racionalistas e os empiristas no próximo ano, se Deus quiser, ali no nosso material, no capítulo
capítulo 19, se não falha a memória, né? 19, quando a gente estuda a parte da evolução científica e a parte moderna, no que diz respeito a esse debate sobre como nós temos acesso, André e turma, ao conhecimento. Bom, e aí, dentro do fechamento desse capítulo aqui, tem alguns critérios e algumas concepções aqui sobre a verdade, né, para saber, de fato, né, ainda hoje nós fazemos isso, né, quais são os critérios que nós colocamos, né, para identificar, já que nós vemos um mundo hoje aí marcado pela informação, né, um mundo bombardeado aí de informações que a gente não sabe ao certo, e aí se é verdade ou não, e aí como é que eu faço para checar esses tipos de informação? Tem os caminhos? Claro que tem. Depende, né, de cada sujeito, como você se comporta diante dessas afirmações que são colocadas aí no dia a dia para nós. E aqui o capítulo ele fecha falando, o Paul Ricoeur, que é um filósofo francês, ele tem uma nomenclatura específica para situar aí o Marx, o Nietzsche e o Freud, três pensadores aí da filosofia contemporânea, né? século XIX e ali já no século XX, que ele chama de mestre das suspeitas, né? Porque são indivíduos que vão fazer alguns questionamentos acerca desse processo do conhecimento aqui no mundo contemporâneo. Claro que fazendo uma avaliação histórica, né? Por isso que esse capítulo aqui, ele já lança também algumas ideias para o capítulo que a gente vai começar há pouco, que é o capítulo 9, da questão da introdução à lógica, né? Onde vai apresentar aí já alguns teóricos aí, né? Alguns mais conhecidos, o Habermas, acho que vocês conhecem um pouco, né? Que entra nessa questão da linguagem, mas o Peirce aí, que é um cara muito ligado à filosofia da linguagem, à parte lógica, que vão colocar alguns questionamentos, né? Sobre essa produção da verdade ou do conhecimento agora no mundo contemporâneo, beleza? Bom, e aqui, turma, então nós fechamos aí, é um capítulo relativamente pequeno, esse capítulo 8, né? Lembrando que na aula passada a gente situou aquilo que é mais importante do capítulo, não sei se vocês lembram ainda, que é a parte de como nós produzimos o conhecimento, aí ele fala do conhecimento discursivo e o conhecimento intuitivo, né? Onde, a partir da intuição, nós temos aquelas três classificações que ele fala lá, né? A empírica, a inventiva e a racional, ou seja, na verdade, nós usamos esse tipo de intuição, né? Nós usamos esse processo do conhecimento a todo dia, a todo instante. A gente não consegue fazer essa separação, mas nós usamos isso no dia a dia, né? No nosso dia a dia. Bom, e aí, galera, eu queria que vocês abrissem um livro agora aí, por isso que eu pedi o livro, na página 100... página 154, página 154, a lógica, ela diz muito, né, para nossa vida em sociedade, galera. Ela trata, né, do nosso dia a dia, né, da nossa compreensão de mundo e como nós compreendemos, né? Porque como eu adiantei aqui, esse capítulo ele aponta dois subitens aqui, né, do capítulo 9, que são fundamentais para a nossa compreensão aqui. Primeiro, com as falácias, que parece que são argumentos, raciocínios corretos, né, mas que têm uma intenção por trás. Então, a gente vai tentar, são mais ou menos uns 50 tipos, o nosso livro apresenta apenas 8, e a gente vai ver mais ou menos esses 8 aqui, os mais importantes, né, com vocês. E como a gente identificar uma falácia em uma reportagem, né, seja escrita, seja, né, online, né, principalmente essa nas reportagens jornalísticas, né, a gente encontra muitas, mas são muitas falácias. Na verdade, nós utilizamos algumas falácias no dia a dia e nem percebemos, né? E aí ele começa com essa imagem, com essa obra, né, que é bem assim
Mas todo mundo conhece, né, por conta da história da arte, aí vocês... ele é denominado bebedor de chá, né? Do bebedor de chá canhoto. É uma escultura aí do Frederic Eduardi. E ele diz: ao observarmos essa obra, saímos em busca de algum sentido lógico, né? Porque geralmente no nosso debate, né, turma, quando a gente começa a conversar, a gente diz assim: olha, mas isso aí não tem lógica. Né? E a gente não só são os filósofos, matemáticos, né, que discutem, que utilizam essa questão da lógica no seu dia a dia. Todos nós fazemos, a todo instante. Nós procuramos sempre o sentido lógico, né, das coisas, se faz algum sentido. E eles, quando a gente observa, né, essa escultura, a gente busca algum sentido lógico para a disposição dos elementos e podemos imaginar o tronco de um corpo humano preenchendo o quadrilátero vazio delimitado pelos membros, né? E aí a outra versão, né, a mais antiga desse livro aqui, ele começava o capítulo com um questionamento, né? Geralmente nós pais, né, as pessoas que acompanham vocês, crianças, a gente tem um certo tipo de autoridade, né, sobre vocês. E aí a gente vai ver na falácia que a falácia da autoridade não é essa exercida de uma pessoa a outra, né? Na verdade, ou de uma pessoa estar acima, né, no grau da hierarquia. Mas, na verdade, a falácia da autoridade diz respeito a uma outra coisa. Mas ele começava o capítulo citando um exemplo, né? Geralmente, quando as crianças, nossos filhos, pedem algo para a gente e a gente responde não, a criança retruca, né? Vocês, como crianças, né, que são argumentadoras como são, vocês retrucam, perguntam algo, mas por quê? E a resposta imediata nossa é por que não? Só que do ponto de vista da lógica, galera, o por que não não é uma resposta argumentativa. Quem responde não, por que não, na verdade ele não quer entrar no debate, porque ele já pressupõe, né? E a gente, conhecendo vocês como as figurinhas inteligentes que são, a gente às vezes evita entrar nesse confronto, quem já sabe mais ou menos que vocês terminam convencendo a gente, né? Porque a ideia da lógica é que com argumentos lógicos você possa convencer o outro da sua ideia, né? Ou daquela proposição que você está colocando naquele dado momento. Esse é um processo que a gente já viu desde o nascimento lá da filosofia grega, né? Principalmente nos debates ali entre Sócrates, Platão, o Aristóteles e os sofistas. É claro que o Platão e o Sócrates olhavam os sofistas como alguém que eram enroladores, né? Que eram só bons lá de oratória, de retórica. Mas a gente sabe que historicamente não é só isso, né? Historicamente, a gente aprende também com os sofistas que é preciso que a gente saiba argumentar, que é preciso que nos nossos argumentos a gente não ofenda as pessoas. A gente vai ver aqui, dentro das falácias, geralmente, turma, o nosso livro apresenta alguns termos em latim, né? Originalmente, essas falácias eram todas escritas em latim, eles usam muito a expressão latina. Por exemplo, a falácia ad hominem, né? Que a tradução é a falácia contra o homem, ou contra o ser humano. Eu até acho que eu falei isso na aula passada, porque a gente estava aqui no presencial. Né? Geralmente, às vezes as pessoas elas não procuram atacar o próprio argumento do seu oponente. Às vezes as pessoas, e hoje a gente tem muito isso dentro da nossa sociedade, né? As pessoas atacam o próprio indivíduo, a própria pessoa, como se o alvo, né, não fosse o argumento, mas o indivíduo que está proferindo aquele argumento. E a gente tem muito isso no nosso dia a dia. Então, isso é uma falácia, porque você deveria, na verdade, questionar o argumento, e não a pessoa, porque ela é isso, é aquilo, porque ela faz isso, ou deixa de fazer. É uma das falácias que a gente vai ver aqui em sala de aula. Beleza? Bom, eu vou só minimizar aqui, galera, para vocês verem aqui algumas informações que nós vamos colocar aqui. A gente volta já para cá. E também ainda quero
ver se a gente consegue usar, né, uma parte da leitura aqui que eu queria fazer com vocês aqui, galera. Bom, voltando para cá, vocês estão visualizando aqui o quadro. Eu não parei o compartilhamento, parar aqui para ficar melhor. Ó. Bom, nesse capítulo, turma, vocês aprenderam pelo menos o básico. Eu sei que tem alguns que, mas eu não gosto desse assunto. Galera, para responder as tabelas verdades, você só precisa de uma coisa: entender os sinais, né? Os sinais, eles são, e a gente vai ter na próxima aula aqui, já, porque depende de livro, né? Depende do livro, depende do professor. Você sabe que na lógica, por exemplo, esse sinalzinho aqui, nós chamamos de conjunção, né? Conjunção porque é o sinalzinho do i, é traduzido por isso aqui, né, André? Mas você pode encontrar, turma, também esse sinalzinho aqui como conjunção, só um pontozinho. Bom, isso só para mostrar alguns detalhes, né? Por exemplo, esse sinalzinho aqui, nós entendemos como negação, nós aprendemos assim na lógica como negação, né? Eu digo, não irei à praia, né? A minha proposição, ela é negativa. Só que esse não aqui, ele também pode ser representado por isso aqui. Então, quando vocês encontrarem esse sinalzinho aqui, está se referindo também à negação. Dependendo da versão aí do livro, alguns trazem essa nomenclatura, né? Esse sinalzinho aqui, nós chamamos ele de disjunção. Só que vocês sabem, vocês aprenderam lá na matemática, que existe dois tipos de disjunção, né, turma? Existe a disjunção inclusiva e a exclusiva. E na disjunção exclusiva, a gente pode encontrar esse Wzinho aqui, ou pode ser esse Vzinho com um traçozinho aqui. Então, essa daqui, como a inclusiva, ou uma coisa ou outra, né? Inclusiva. E essa daqui como disjunção exclusiva. Beleza? E ainda temos esses outros dois sinaizinhos aqui, né? Esse sinalzinho aqui que nós chamamos de condicional ou implicação, que é a mesma coisa, né? Você pode chamar de implicação ou condicional. E, por fim, ainda temos o sinal aqui que vocês aprenderam aí, da bicondicional ou da biimplicação, né? E isso aqui, galera, na verdade, a bicondicional é o primeiro ponto para a gente conseguir resolver, porque eu acho que na matemática você não vê isso, galera. Aqui em filosofia, a gente, antes de chegar nas tabelas, a gente vê a parte de cálculo proposicional, que não é nada assim difícil, né? Porque eu acho que o professor, mesmo não cobrando tanto, lá na matemática eu acho que é mais só sobre as tabelas, mas ele deve ter falado disso aqui, né? Da questão do cálculo proposicional, que, na verdade, diz respeito à tradução, né? Vocês sabem que, comumente, na lógica, se convencionou, né, a gente usar essas letras aqui, né? Olha, P, Q, R, S, dependendo da quantidade de proposição que você tem em um determinado problema, né? Se eu digo, o André é aluno do CSCJ, e eu digo, André, traduza essa frase para a linguagem lógica. O André vai pegar, né? Deixa eu colocar aqui como exemplozinho aqui. André é aluno do CSCJ. Ou seja, aqui eu tenho apenas uma proposição, né? A tradução aqui dessa versão toda aqui, a resposta só é P, né? Professor, mas pode ser A, B, C, M, N? Claro que pode. Só por uma questão lógica, convencionou-se que a gente tem uma sequência, né? Porque se eu digo, por exemplo, o André é aluno do CSCJ e mora em Teresina, aí você passa agora a ter duas proposições. E aqui tem um conectivo, né?
tem o lizinho aqui, olha, o E. Então, a resposta para isso aqui, só botar aqui para baixo para não ficar tudo bagunçado aqui, galera. Já tem uma organização massa, né? Bom, aí ficaria como resposta aqui, galera, assim, né? Olha, você tem P e Q, né? Então, mas professor, poderia ser A e D? Claro que sim. Se a gente botar numa questão para vocês traduzir, professor, vou usar M, N, E, S, fica à vontade, né? O ideal é que tenha essa sequência. O ruim é você botar A, I, G, A, H. Não, tem uma sequência. E aí, nos livros, se você abrir qualquer livro de lógica, há essa convenção, né? De a gente usar P, Q, R, S nessa sequência. Bom, geralmente aqui, para resolver as tabelas, nós usamos duas. Porque três proposições, galera, já fica gigantesca, né? A tabela, né, André? Porque o aluno que sabe fazer com duas proposições, ele faz com 3, com 4, com 5, só que fica gigantesca essa tabela. Porque na lógica nós trabalhamos com a ideia de possibilidades, né, de aquela proposição ser verdadeira ou não. Nesse caso aqui, né, que a gente tem duas proposições, André é aluno do CSCJ, que nós traduzimos por P, aqui é o Izinho, e mora em Teresina, nós traduzimos por Q. Se eu pedisse para traduzir e construir a tabela verdade, ficaria algo bem simples, né? Porque você sabe que quando eu tenho uma proposição, eu só tenho duas condições, né, André? Ou é verdadeiro ou é falso. Verdadeiro ou falso. Mas se eu aumento para duas proposições, eu também aumento as minhas possibilidades. Eu posso ter, no caso aqui, olha, que as duas sejam verdadeiras. Eu posso ter que a primeira seja verdadeira, a segunda falsa. Ou, ao invés, aqui a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou as duas falsas. E encerrou. É apenas isso que eu tenho de possibilidade. E aí o resultado dessa tabela, que é isso aqui, né, galera? Eu quero saber, nessa conjunção aqui, ou nessa afirmação aqui, onde é verdadeiro. E aí vocês lembram, né, que só é verdadeiro, professor, aqui, né, nessa situação. Porque é uma coisa e outra. Se eu digo, o André é aluno do CCJ, opa, verdade. Na segunda linha aqui, galera. Só que ele não mora em Teresina, mora em Timon, capital aí do Maranhão, sei lá. Né? Aí, isso aqui é falso. Tá bom? Então, todas essas situações aqui tornam-se falso. Na lógica é interessante porque a gente vai colocar na nossa mente, né, André, turma? A gente coloca, verdadeiro com verdadeiro sempre dá verdadeiro. Não, como diz o caboclo lá no meu interior, aí varia, né? Porque você tem uma situação na lógica que verdadeiro com verdadeiro dá falso. É a única situação. Onde é que ocorre isso, turma? Vocês lembram? Quando é que verdadeiro com verdadeiro dá falso? Lá na chamada disjunção exclusiva. Porque na disjunção exclusiva, André, ou é uma coisa ou outra. A gente escuta daqui mais alguns anos, deixa eu ver, mais uns 3 anos, não sei se receberam o primeiro carro aí do pai de vocês para ir para a universidade, né? Vai comprar um Fusquinha para o André ir para a universidade. Não tem mais Fusquinha, né, André? Aí, quando vai receber o carro lá na loja, a moça diz, olha, seu André, o senhor terá a primeira revisão gratuita quando o seu carro completar 1 ano ou 10.000 quilômetros rodados. Esse ou aí, ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Ou é 1 ano, ou é 10.000. Porque senão, claro que o André não vai fazer isso, que é um sujeito honesto e ético, né? Senão o André poderia dizer, poxa, eu teria uma revisão com 10.000. Rodei só 6 meses aqui, vou lá. Beleza, aí tá garantido? Tá lá no contrato, né? Lá na nota, lá no manual. Só que aí quando chegar com 1 ano, ele quer fazer de novo. Não, não dá, meu filho, já foi. Ou é uma coisa, ou outra. Então, verdadeiro com verdadeiro é a única situação que nós encontramos na tabela que dá falso. Né? Bom, mas isso a gente vai ver aí mais na próxima aula, galera. Só que eu acho que também vocês viram isso lá na matemática, turma. Como eu tenho esse resultado aqui, olha, como eu tenho esse resultado aqui, geralmente a gente pede para vocês classificarem. E no resultado da tabela,
nós temos três situações. Quando nós encontramos desse jeito aqui, o resultado aqui, no caso, seria o quê? Uma contingência. Tio, mas por que contingência? Porque a palavra mesmo contingência, na tua essência, no teu radical, ela se refere a algo que é, que não é. Olha aqui, olha, verdadeiro, falso. No resultado da tabela, misturou os sinais aí, verdadeiro, falso, é uma contingência, beleza? Mas a gente tem ainda o resultado, galera, quando tudo dá verdade na tabela. Vocês lembram como é que nós classificamos, como é que nós nomeamos esse tipo de tabela de resultado? Alguns alunos aqui do presencial me disseram, tio, chamam de verdade universal. Sim, é verdadeiro mesmo, isso é uma verdade universal. Só que tem uma nomenclatura para isso, né? Deixa eu ver, acho que alguém botou aqui no chat, né? Deixa eu ver. Isso, João Marcelo, beleza, filho? Isso é uma tautologia. Tautologia. Tautologia, turma, inclusive, acho que eu botei naquele glossário que eu entreguei lá no início do ano para vocês, né? O significado de algumas palavras, entre elas, acho que tem tautologia, beleza? E ainda tem uma outra, João Marcelo, quando a gente encontra esse resultado aqui, olha, F, 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 F. A gente vai ver nas nossas produções aí, das nossas tabelas, que em algumas situações nós vamos encontrar tudo é falso. João Marcelo e Companhia Limitada, André, Liz, vocês lembram como é que nós classificamos? Como é que nós chamamos? Então, nós temos a contingência quando é misturado, nós temos a tautologia quando tudo é verdadeiro, e quando tudo é falso, nós chamamos de... Alguém escreveu aqui? Escreveu, beleza. Rapaz, esse João Marcelo é um lógico, né? Contradição, galera. Contradição. Esse João Marcelo é um matemático. Contradição. Bom, turma, claro que isso aqui é apenas uma introdução, né? Como a gente disse aqui no capítulo, a gente nem chegou a ver. Eu depois eu vou compartilhar aqui com vocês ainda. Deixa eu ver se dá tempo. Acho que dá. Mas eu queria que vocês pegassem o material aqui. Memória braba, né, André, desse rapazinho aí. Eu queria que vocês pegassem aqui, turminha, na página 160. 160. No nosso material que a gente produziu aí nos slides aí, galera, a gente colocou, quando nós nos referimos à falácia, existem dois tipos. Existem as falácias formais e as falácias não formais. O que nos interessa mais aqui, e o livro destaca com maior ênfase, galera, são as falácias não formais. Tio, e o que seria uma falácia formal? É aquela que diz, a própria palavra já nos ajuda, né, galera? É aquela que fere os princípios da regra lá do silogismo. Onde é que nós temos isso, tio? Lá na página 165, André, onde você tem aí as 8 regras do silogismo. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, todo homem é mortal. O João Marcelo é homem, logo ele é imortal. E eu estou fazendo uma falácia. Mas por quê, professor? Porque você está ferindo, acho que é a regra 7 ou 8 aí do silogismo, onde você começou com um termo geral, né? E aí você está ferindo esse princípio porque o silogismo ele tem uma preposição primeira, uma segunda proposição e a conclusão. Termo maior, termo médio e a conclusão. E aí você, se é uma dedução, a única conclusão lógica era a gente dizer o João Marcelo é mortal. Esse é um raciocínio lógico dedutivo, correto. Porque senão a gente está cometendo uma falácia, apesar de que, sei lá, daqui a alguns anos o João Marcelo se torne um imortal, né, das matemáticas aí, quem sabe? O imortal da Academia Piauiense de Matemática. Mas, enquanto isso não chega, galera, voltemos aqui na página 160, André, e eu gostaria que você lesse, por favor, onde tem vermelhozinho lá em cima, André, a questão falácias aí, só esse parágrafozinho mesmo. Ok. Filho.
Falácias são argumentos não válidos. Se observarmos o significado do termo, perceberemos uma nuance entre estar enganado e trapacear. Alguns teóricos identificam o primeiro caso como paralogismo, um raciocínio enganoso em que o erro não é intencional, já o segundo seria o mesmo que sofisma, termo que destaca a intenção de enganar. Veja bem, valeu, Andrezão. Veja bem, turma. Geralmente, se vocês buscarem na internet, galera, vocês vão encontrar mais ou menos uns 50 tipos, né, de falácia. Só que, claro, a gente não tem esse tempo aqui para ver todos. Aí o livro, ele apresenta 8 tipos, turma. Nós temos aí o primeiro, o argumento da autoridade, que não é para confundir, né, com essa questão da hierarquia, de ter maior poder sobre o outro, André, não. Essa autoridade diz respeito geralmente a uma pessoa famosa, né, e a gente vê isso muito nas propagandas, que usa do seu prestígio social, né, midiático, para vender algo. E onde é que está a falácia, professor? Justamente naquela ideia de que eu, André, pobres mortais, que vamos consumir aquele produto, nós vamos ficar igual, né? Será aquele campeão, aquele multivencedor, né? Ou com isso ou aquilo, porque a galera que fez a propaganda lá está passando essa ideia para mim. Bom, aí você tem um argumento contra o homem, eu já citei, né? Um próprio exemplo, a gente utiliza muito isso, galera. Geralmente no argumento contra o homem você não ataca o argumento em si, mas eu ataco a pessoa, né? E é isso que a gente tem, infelizmente, nos nossos debates no dia a dia. A falácia da generalização apressada, a gente vê isso toda hora, né? Um acidente aqui na Frei Serafim, aí vai a pessoa e diz, mas só podia bater, cara, era uma mulher, um volante. Além de ser uma espécie de preconceito, é uma falácia da generalização apressada, né? A falácia de acidente, aí temos também a falácia de conclusão irrelevante, a petição de princípio, a da ambiguidade, nós usamos muito isso no dia a dia, né? É fácil identificar essa falácia da ambiguidade, geralmente nas reportagens, nas manchetes, eu acho que até para causar mesmo, né, turma? Quando a pessoa bota lá, pai mata a esposa com os filhos. Esse tipo de reportagem, né, esse tipo de manchete, ele é muito ambíguo, né? Talvez seja até motivador para o pessoal que lê, né, para ver o que é que tem, sei lá. Mas a gente tem, toda hora a gente encontra esse tipo de ambiguidade, falácia. E a falácia da falsa causa. Bom, do mais, galera, pelo menos de leitura, eu queria aqui, André, na página 165, aonde vocês têm aqui, galera, lá em cima, aí nas regras do silogismo. São 8 regrazinhas. Lê, por favor, essas 8 regras, André, só para a gente fazer esse fechamento aqui porque o que mais nos importa aqui nas falácias são justamente as falácias não formais. Mas as falácias formais são aquelas que ferem um desses princípios aqui. Veja lá, André. Primeiro. Ok, primeiro, o silogismo só deve ter três termos: o médio, o maior e o menor. 2. De duas formas premissas negativas nada resulta. De duas premissas particulares nada resulta. O termo médio nunca entra na conclusão. O termo médio deve ser, pelo menos, uma vez total. Nenhum termo pode ser total na conclusão sem ser total nas premissas. De duas premissas afirmativas não se conclui uma negativa. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Se nas premissas uma delas for negativa, a conclusão deve ser negativa. Se uma for particular, a conclusão deve ser particular. Valeu, André. Obrigado aí, turma. Então, de certa forma, esses são as duas classificações, né, que a gente tem sobre as falácias. Num primeiro momento, essa ideia que a gente colocou aí dessas 8, que a gente vai ver detalhadamente nas questões também, como a gente identificar o que é cada uma, e, por outro lado, aquele tipo de falácia que você
fere algumas dessas 8 regrinhas aí. E eu preciso saber tudo? Claro que não, né? Porque e nem é para decorar essas questões, essas regrinhas aqui, porque na própria estrutura do argumento você já identifica, né? Como é uma questão lógica, fica mais fácil de você identificar onde é que está o erro, né? Nós trabalhamos com raciocínio lógico, galera, pelo menos com 3 princípios, né? O dedutivo, que é essa ideia de você partir de um conhecimento geral para algo particular. O exemplo que eu dei há pouco: todo homem é mortal, André é homem, logo ele é mortal, é um raciocínio dedutivo, lógico dedutivo, né? Você tem o raciocínio indutivo, que é muito utilizado aí na própria questão da ciência, você parte de premissas particulares para generalizar, e você tem também aquele da analogia, que é a comparação. Bom, infelizmente o nosso horário, galera, já foi aqui. Eu queria voltar lá aos nossos slides, mas aí a gente retoma na próxima semana, só que faltou aqui alguns conceitos, né, gente, só como é a parte introdutória ainda, mas a gente vai ver isso em sala de aula aqui, né, talvez na próxima semana, talvez não, jamais com anotações e com exercício, né, praticando, para a gente exercitar um pouco essa questão aí das tabelas, das falácias, da tradução, né, nós chamamos aí na lógica de cálculo proposicional, tá bom? Turma, encerrando aqui, desejando aí um ótimo final de semana para vocês. Fique com Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau. Até a próxima, tio. Valeu, André. Obrigado, André. Um abraço.